Olá, meus amigos do canal da Aquaminas. Nesses últimos dias, certamente você deve ter visto ou deve ter ouvido falar na TV ou nas redes sociais sobre uma misteriosa doença que tem assombrado alguns estados da região norte e nordeste do nosso país. E eu não estou falando aqui de Covid-19, estou falando de uma doença que está associada ao consumo de alguns tipos de peixes, crustáceos ou moluscos, chamada de doença de RAF, também conhecido como doença da urina preta. Achamos muito importante trazer alguns esclarecimentos sobre isso, já que ela está relacionada ao consumo de peixes. Achamos muito importante trazer esclarecimentos sobre essa doença aqui no canal. Então acompanhe com a gente. É isso, minha gente. Aqui no canal da Aquaminas a gente tem sempre esse compromisso de estar levando uma informação séria, uma informação verdadeira para vocês. Então hoje achamos importante falar um pouco sobre a doença de RAF, já que ela está sendo associada ao consumo de peixes. E uma notícia dessa, ela causa muito espanto, muito assombro, e ela pode causar até mesmo uma diminuição no consumo de peixe, ela pode afetar a cadeia produtiva de pescado de modo geral. Então, o que é verdade, o que não é assunto do vídeo de hoje. A gente vai estar esclarecendo algumas coisas e também para que você conheça e saiba quais são os reais riscos que essa doença traz para a gente e o que tem sido jogado também na internet de forma às vezes muito irresponsável. A doença de RAF, ela é uma doença rara. Ela acontece de forma repentina e ela é caracterizada pela ruptura de células musculares. Então ela vai causar dor muscular, fadiga muscular, ela vai causar dormência, ela vai causar diversos sintomas complicados para o ser humano, e todo esse material que o corpo humano vai acabar descartando vai sair pela urina, e então a urina fica escurecida, a urina preta. Por isso o nome também da doença de doença da urina preta. Onde que essa doença surgiu? Na verdade, ela foi diagnosticada pela primeira vez num local chamado de Königsberg, um litoral do Mar Báltico, e já faz muito tempo, em 1924. Então essa doença já existe, ou pelo menos já foi diagnosticada há muitos e muitos anos. Por conta desse local, do seu primeiro diagnóstico, aí, Königsberg-RAF, ela ficou conhecida como síndrome de RAF ou doença de RAF. E uma característica dela é que ela tinha aparecimento sazonal, ou seja, não tinha frequentemente. Ela aparecia geralmente no verão ou no outono naquela região, e ali contaminou muita gente, contraiu aquela doença naquele momento. Mas eram surtos dessa doença. E dali adiante ela foi também diagnosticada em vários outros países, na Suécia, na antiga União Soviética, nos Estados Unidos, na China, enfim, várias partes do mundo. O primeiro caso no Brasil aconteceu, foi pelo menos diagnosticado em 2008 para 2009 na região amazônica. E na ocasião ela estava relacionada ao consumo de alguns peixes de lá, peixes redondos, o pacu, lá conhecido também como pacu-manteiga, o tambaqui e a pirapitinga amazônica. Foram os primeiros casos conhecidos no Brasil, vários casos naquela época de 2008 e 2009. De onde vem essa doença? Suspeita-se de uma toxina. Não se suspeita de bactérias, fungos ou protozoários ou vírus ou qualquer outro tipo de micro-organismo que esteja causando, mas suspeita-se de uma toxina. No entanto, essa toxina ainda não foi identificada. E o caso da doença de RAF, ela causa rabdomiólise nas pessoas, que é essa degradação da fibra muscular e a urina preta. E isso também pode ser confundido com intoxicações por metais pesados, arsênico, por mercúrio ou até mesmo por intoxicação por organofosforados. Então é difícil o diagnóstico. Por isso até é muito importante para quando uma pessoa tem um quadro confirmado da doença de RAF, que se conseguisse fazer uma investigação, né? O que a pessoa comeu e se foi o consumo do peixe, que peixe foi em questão e o que esse peixe estava comendo. Então é difícil realmente identificar de onde está vindo esse problema, até mesmo por se tratar de uma doença sazonal. As pessoas na região amazônica comem peixe, tambaqui, pacu do rio há quantos anos e tudo tem dado certo, né? E de repente aparecem alguns casos desses. Então, o porquê disso está acontecendo? Precisava de mais estudos e muito mais investigação em cima. Outra hipótese levantada é
que os peixes ou os animais contaminados possam ter consumido algum tipo de algas. Até essa para mim é uma explicação das mais plausíveis, que como as algas têm aparecimento também sazonal, poderia ter algum tipo específico de alga que tinha alguma toxina que, se comida pelo peixe e esse peixe fosse ingerido depois pelo ser humano, pudesse causar a doença. Então tem também essa suspeita. De qualquer forma, é importantíssimo que os casos sejam mais investigados, que as pessoas que passarem por esse problema, que tivessem como coletar amostras e também do que ela comeu, para tentar chegar, através da pesquisa, da identificação de que tipo de toxina está causando isso e como que pode ser feito o tratamento, como você pode fazer também uma prevenção. Agora acontece uma dificuldade que essas próprias redes sociais trazem essa dificuldade para a gente. Tem muita coisa na internet hoje associada à doença de RAF. Por exemplo, a gente tá vendo muita imagem de peixe com verme no olho, peixe com verme intestinal, o peixe aberto, a pessoa falando, poxa, o peixe está podre, está contaminado. E o que isso tem a ver com a doença de RAF? Exatamente nada. Os vermes não tem nada a ver com a doença de RAF. Então, vincularam isso na internet e uma divulgação irresponsável, muitas vezes, pessoas colocando e passando isso adiante, e esses vídeos aí, sem esclarecimento nenhum, saem percorrendo e causando um grande estrago. Eu posso dizer que existe muita gente na cadeia produtiva de pescados, pessoas que estão criando peixe em pisciculturas, para ser vendido com um total controle sanitário, e as pessoas estão pagando o preço, né? A piscicultura produzindo peixe de boa qualidade e com toda a biossegurança possível, e esses peixes chegam no mercado, são às vezes rejeitados por conta de uma doença que tem acontecido. Outras pessoas que estão pagando são os ribeirinhos. Existe também uma situação de pessoas que dependem da pesca, uma pesca artesanal, para sua sobrevivência, e de repente ninguém quer consumir o peixe, porque vê na internet que o peixe tem isso, tem aquilo. Então os vermes não tem nada a ver com a doença de RAF. Então são situações muito diferentes. Existe o peixe que está vindo da natureza, esse realmente a gente não tem controle da produção desse peixe, logicamente, e está chegando nos grandes centros do mercado, e esse sim está sendo relacionado ao possíveis casos de doença de RAF. E existe peixes vindo de pisciculturas, e esses peixes são fiscalizados por órgãos responsáveis, esses peixes são criados em ambiente controlado, então realmente não existe nenhum caso ainda confirmado de doença de RAF de peixes vindos de pisciculturas. Se tiver verme no peixe que está na piscicultura, ele pode ser diagnosticado e pode ser tratado. Então, dentro da piscicultura a gente tem o controle disso. Então, nesse momento, para você que está em região que já teve casos de doença de RAF, siga as orientações do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária do seu estado também, né? Se está recomendando não comer certos tipos de peixe, aguarde para que chegue o momento certo até que isso tudo seja esclarecido. Mas o peixe de piscicultura deve ser consumido normalmente e não tem nenhum caso confirmado dessa doença em peixes de piscicultura. Por isso, até ao contrário, a gente deve comer peixe. É um momento muito bom que a piscicultura tem alavancado, tem crescido, cada vez fornecendo produtos de melhor qualidade no mercado, e isso tem cooperado para que chegue uma proteína de qualidade na mesa de todas as pessoas. Vou deixar aqui também o link de uma nota divulgada pela Associação Brasileira de Piscicultura, Peixe BR, onde ela relata justamente isso que eu estou falando, que não existe caso de doença de RAF relacionado a peixes oriundos aí de piscicultura e de manejo controlado. Então é isso, gente. Espero ter ajudado. Fica aí minha dica. Procure sempre peixe de boa procedência para que você possa consumir com segurança. As pisciculturas e os criadores de peixe estão aí para te ajudar nisso. Consuma peixe, é um ótimo alimento e é uma proteína que tem que ser olhado com muito carinho para o nosso futuro, tanto no Brasil quanto no mundo. Tá bom? Um abraço a todos, até o nosso próximo encontro.